Meus coleguinhas, mais uma vez aqui com vocês, professor Silvio Santos. Vamos lá, continuar o nosso conteúdo. Lembrando que a gente vai entrar numa outra fase aí, né? A gente falou ali várias coisas sobre o reino animal, a importância das estruturas de caule, folha, raiz, a fotossíntese, falamos da flor, do fruto, da semente, os grupos de seres do reino plantae, né, do reino plante, no caso, do reino vegetal, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, vimos toda essa questão, né? Agora a gente vai entrar para um outro grupo, que é o grupo muito conhecido pela gente também, inclusive é o grupo no qual nós estamos inseridos, né? Que é o reino animal, que por sua vez é o grupo mais evoluído, né, em termos de células, em termos de capacidade de locomoção, no nosso caso, a capacidade de raciocínio, né, a nossa espécie. Então a gente vai ter uma grande variedade de tipos aí de animais e tipos de hábitats onde podem ser encontrados determinados animais. Então é muito importante você prestar atenção em tudo que a gente vai falar aqui agora, porque afinal de contas você é desse reino, né? Aí tem gente que vai, professor, você está me chamando de animal. Eu estou chamando de animal, mas não no sentido pejorativo da situação. Estou falando no sentido biológico. Você é animal, eu sou animal. Nós, seres humanos, somos do reino animal, tá bom? Da espécie Homo sapiens, tá? Assim como tem o cachorro, cães familiares, entendeu? Então, o que faz nós pertencermos a esse grupo são justamente as semelhanças que a gente tem com outros animais e diferenças também, tá? No nosso caso, nosso cérebro é bem desenvolvido, a gente tem uma capacidade de raciocínio, né, que nos diferencia dos outros animais, portanto, nós não somos animais iguais aos outros, isso sim, tá bom? Mas, biologicamente falando, nós somos sim animais. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada agora, então, na nossa aula de hoje, ver o que a gente tem para debater. Reino animal, né? É o reino ao qual nós pertencemos, o grupo mais complexo aí que tem em termos de estrutura. Vamos ver características gerais desses animais, tipo de célula, forma de alimentação, reprodução, né? E vamos entrar aí nos primeiros grupos de animais. A gente vai ter vários grupos animais. Os poríferos o grupo dos poríferos é o primeiro grupo desse reino, né, dos animais. Mas vamos lá. Essa aqui é a aula 17, né? Bom, características do reino animal. Possui organismos eucariontes. O que são organismos eucariontes, pessoal? Essa altura do campeonato você está proibido de não saber, né, o que são seres eucariontes, tá? É punição mesmo severa, em hora dessa você não saber sobre isso. São seres que possuem núcleo, tá? São seres também multicelulares. O que são seres multicelulares? São seres formados por várias células. Nós não temos representantes unicelulares, nós animais, tá? Então, todos os organismos vivos, não importa quais sejam, né, o grupo, se for um animal, ele vai ser multicelular. São heterotróficos. O que são heterotróficos? São seres que obtêm seu alimento por ingestão de nutrientes do meio. Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Nós, animais, não produzimos o nosso próprio alimento. Professor, quem é que produz o próprio alimento? Não me diga que você esqueceu isso. Quem é que produz a sua própria energia, pessoal? Os seres fotossintetizantes, que desses que a gente viu são as plantas, tá?
Dentro do reino protista também a gente tem as algas, tá? As algas protistas, nem todas, mas a maioria faz a fotossíntese. Temos também as moneras, né? As algas cianobactérias, as algas azuis, né? Que fazem a fotossíntese também. Temos algumas bactérias que produzem a sua própria energia através aí da quimiossíntese. Ou seja, né, nós não nos enquadramos nesses seres que produzem, que fazem fotossíntese, que produzem a própria energia. Tá? Então, o ramo da biologia que estuda os animais é a zoologia. Zoo vem de animal, tá? E logia vem estudo. Uma coisa interessante sobre os animais é a questão da simetria. Existe a simetria bilateral, que é quando apenas um plano imaginário divide o corpo de um animal em duas metades equivalentes. E a simetria radial é quando mais de um plano imaginário divide o corpo do animal em partes iguais. Então você consegue perceber aí que nós, seres humanos, por exemplo, nós temos simetria bilateral. A simetria bilateral quer dizer que quando você parte o corpo de um ser humano, imaginariamente, claro, falando, né, você divide, traça ali um plano que divide eles, você consegue perceber que as duas partes são equivalentes, né? Já na simetria birradial, você consegue perceber que as divisões, né, geram partes ali desiguais, digamos assim, né? Ou não ou assimétricas, né? Não são exatamente a mesma coisa. Fisiologia. Essa é uma parte muito interessante dos animais, que é a parte, digamos assim, mais extensa, onde tem mais coisas para a gente falar. Né? Onde tem mais coisas para a gente falar. Por quê? Bom, nós animais, a gente tem processos, a gente realiza processos muito importantes para a nossa sobrevivência. O nosso organismo, ele dá conta de muita coisa, de vários acontecimentos, para a gente estar sobrevivendo, como, por exemplo, o processo de digestão. O processo de digestão, ele é o processo no qual a gente ingere a nossa comida, né? E essa comida, pessoal, ela vai ser transformada numa determinada molécula, né? Eu vou até falar isso aqui olhando para vocês. O processo de digestão, ele é importante por quê? Porque a gente precisa, para que a gente produza energia, a gente precisa de um elemento chamado glicose, tá? Só que a glicose, ela está presente nos alimentos, ela não está pura, né? A gente não consegue assimilar a glicose assim, pura. A gente não tem ela pronta assim. Ela vem nos alimentos. Então, toda vez que a gente se alimenta, existe um processo chamado de digestão, que é feito pelo nosso intestino, estômago, enfim, tem as várias estruturas, que vão digerir essa comida, elas vão quebrar quimicamente esse alimento, até esse alimento chegar na forma de glicose. Essa glicose vai ser absorvida pelo organismo e vai para dentro das células. Olha que interessante, né? Primeiramente, essa glicose vai cair na corrente sanguínea. Tá? Lembrando que a glicose é um açúcar. Ela vai cair na corrente sanguínea e ela tem que sair da corrente sanguínea e ir para dentro da célula. Tá? Se ela ficar na corrente sanguínea, se a glicose ficar na corrente sanguínea, se acumulando ali, lembrando que ela é um açúcar, ela vai causar uma doença chamada diabetes. Vai apresentar um quadro de diabetes nessa pessoa. Então, essa glicose ela precisa sair do sangue e ir para dentro da célula. Quem faz isso é um hormônio chamado insulina, que é, por sua vez, produzida pelo pâncreas,
que é uma glândula que nós temos que auxilia aí na digestão também de gordura junto com a vesícula biliar, que é um anexo ali do fígado, tá bom? Que vai produzir a bile. Então o pâncreas, além do suco pancreático, ele vai produzir o hormônio chamado insulina. Essa insulina é que vai regular a entrada da glicose na célula, ou seja, a insulina retira a glicose do sangue e põe para dentro da célula, né? Ela faz ela promove esse transporte. Mas, por algum motivo, às vezes as pessoas não produzem a insulina. Então, a pessoa não vai ter uma eficiência na retirada da glicose do sangue. Então, por isso que a pessoa precisa tomar insulina. Quem é diabético precisa tomar insulina, porque a insulina que ela produz não está sendo suficiente para fazer esse processo, tá? Mas, enfim, uma vez a glicose dentro da célula, ela vai o quê? Ela vai participar de um processo chamado respiração celular, tá bom? E é nesse processo de respiração celular que a glicose vai ser quebrada em duas moléculas, né? E essas duas moléculas vão dar início a uma cadeia de reações chamada ciclo de Krebs, que vocês vão ver isso mais para frente, de uma forma mais aprofundada. E é nesse ciclo de Krebs, né, que vai acontecer a produção, né? Após esse ciclo de Krebs, aí vem um processo chamado cadeia respiratória, onde vai acontecer a produção de ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula ATP é que é, de fato, a moeda energética, ou seja, é o que a gente vai gastar quando a gente faz um exercício, né? É como se fosse o combustível final, né, para o nosso organismo funcionar. Então, esse processo tão importante, quem promove é esse processo de transformação da glicose, é o processo chamado digestão, que é um processo fisiológico dos animais. O que é fisiologia? É funcionamento, né? Fisiologia é um estudo do funcionamento. Então, no caso, a gente tem a digestão. Joga na tela aí, por favor. A gente tem a digestão, a gente tem as trocas gasosas, né? Tem como colocar na imagem, eu junto aqui, eu só ir apontando e isso, beleza. Então a gente tem a digestão, né? Fica mais pertinho aqui. A gente tem a digestão, a gente tem as trocas gasosas, a gente tem essa capacidade, a gente puxa, ou seja, a gente inspira gás carbônico e libera, né? Aliás, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, né? E essas trocas gasosas que está se referindo aqui, a gente tem essa capacidade de fazer isso por causa de um órgão chamado pulmão. No nosso pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, que são as estruturas que levam o oxigênio até o momento em que ele precisa ser trocado, né? Vai acontecer um processo chamado hematose, que é justamente a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então, eu estou respirando aqui, né? Eu puxo o oxigênio e solto o gás carbônico. Esse gás carbônico que eu solto, né, que eu libero, logo em seguida que eu inspiro, ele não é, o gás carbônico que está saindo, ele não é proveniente desse oxigênio que acabou de entrar, não. Esse oxigênio que eu acabei de inspirar, ele vai passar por vários processos no meu corpo, né? Através do sangue, ele vai ser veiculado aí para as células e depois ele retorna na forma de CO2, é na hora que eu libero ele. Então, a liberação do CO2 que eu estou fazendo agora, ela se refere a um oxigênio que entrou há um tempo atrás no meu organismo, tá bom? Então, essas trocas gasosas são muito importantes para a nossa sobrevivência. A gente também consegue excretar, a gente tem sistema de excreção para substâncias que são produtos de reações que não servem para o nosso organismo, tá? E eles precisam ser retirados do nosso organismo. Então, essa excreção, ela vai, como por exemplo a urina, né? São excretas, fezes também. São sistemas que a gente tem para eliminar, muitas vezes, substâncias que, se fossem acumuladas no nosso organismo, poderiam ser tóxicas ou de alguma forma maléfica aí para a gente. Outra que a gente tem, né, outra característica muito importante,
circulação e transporte, ou seja, através de um sistema circulatório, a gente tem um transporte de materiais, de nutrientes que acontece de forma muito eficiente no nosso organismo, como, por exemplo, a glicose que eu falei, mas a gente também tem sais minerais como ferro, cálcio, né, que correm aí no nosso organismo. E isso tudo é muito importante para a nossa sobrevivência. E a gente também tem a nossa reprodução, que no caso dos animais é reprodução sexuada, né? A gente tem troca de gametas, ou seja, união de gametas entre uma genética e outro da forma sexuada aí, tá bom? Então, esses processos são muito importantes para a nossa sobrevivência. E a gente, os animais, a gente consegue fazer isso com muita eficiência, diferentemente da fisiologia de outros seres vivos, né, que muitas vezes são mais lentos, não são tão competentes, né, não tem a mesma dinâmica que a gente tem de sobrevivência. E quando eu falo a gente, eu estou falando de nós, animais. Tá bom, pessoal? Então, joga aí na tela. Então, o primeiro grupo dos animais é o filoporífero. O filoporífera, ele é constituído pelos animais mais simples, tá? Eles nem têm tecidos verdadeiros ainda, mas eles têm ali algumas características que o tornam animais, né? São aquáticos, a maioria marinha, não apresenta órgão de locomoção e grande parte vive presa em rocha, portanto são sésseis, né? Vivendo isolado ou em forma de colônia. São as esponjas do mar, tá? Colônia quando eles estão assim. Você pode encontrar sozinho ou então você pode encontrar em grupo, né? É isso mesmo, pessoal. Isso é um animal, tá? Você pode pensar que é uma chaminé de barro, né? Dentro da água, no ambiente marinho, mas não. Isso são esponjas do mar. São os representantes do filoporífero, tá? A organização é muito simples. Suas células não formam tecidos, como eu acabei de falar, né? Não formam tecidos definidos, nem se agrupam em órgãos, ou seja, eles não têm tecido e não têm órgãos. São os únicos animais sem sistema nervoso, tá? São classificados por alguns cientistas como parazoários. É como se fosse um grupo paralelo aos animais. Ele não é bem um animal, assim. Alguns cientistas acreditam isso, né? Falam isso. Que é como se ele fosse um grupo diferente, não exatamente um animal, né? Mas por quê? Porque não há tecidos verdadeiros, enquanto outros animais ficam no grupo dos eumetazoários, né? Do grego verdadeiro. Então, no caso, parazoários vem do grego aí ao lado, como se fosse um grupo paralelo, né? Mas, enfim, ele é tratado na biologia como o primeiro grupo de animais, tá bom? E o sistema de sobrevivência dele é interessante porque eles possuem as paredes perfuradas por poros e em seu interior encontra-se uma cavidade, que é o átrio, né? Ou espongiocele, tá bom? É aqui dentro dele, né? Como se fosse um jarro. Então, na extremidade oposta à base do corpo, há uma abertura chamada ósculo. É a entrada, né? Digamos assim. Comparada a uma boca, né? Então, ele tem várias células, pessoal, que vão fazer o quê? A filtragem desses nutrientes, principalmente os coanócitos, tá bom? Que são espécies de células filtrantes dessas substâncias que passam da água para dentro dele. Então, ela vai filtrando ali fitoplânctons, sais minerais dessa água, ela absorve para quê? Para ser usada justamente para a própria sobrevivência. E a reprodução desses seres pode ser assexuada ou sexuada. A sexuada ocorre, por exemplo, por brotamento. Neste caso, formam-se brotos que podem se separar do corpo do animal e dar origem a novas esponjas. Então, isso aqui é um broto. Essa proeminência vai se desenvolver e uma hora ela vai se desprender e vai cair, né, no solo, formando outras. Tá bom? Então, as esponjas apresentam ainda grande capacidade de regeneração,
tá? Opa. Se uma esponja for partida em pedaços, cada pedaço desse poderá dar origem a novas esponjas, tá bom? Então esse grupo aí dos poríferos, ele é um grupo muito simples, tá? Eles não apresentam tecidos nem órgãos, então por esse motivo, alguns cientistas acreditam nem que eles não se enquadrem em grupos de animais, mas ele é aceito sim como animais, como um animal, né, dentro da biologia. Então ele é o primeiro grupo e é o mais simples de todos os grupos, tá bom? Pode ser produzido sexuadamente ou assexuadamente ali por brotamento ou regeneração. Beleza, pessoal? Agora parte para a atividade aí que tu vai desenrolar bacana, eu tenho certeza. Vamos lá.